que o Espírito do Deus Altíssimo, o Espírito do Senhor Jesus, venha cobrir a sua vida agora, venha envolver a sua vida por dentro e por fora, para que você possa enfrentar suas lutas do dia de hoje e daqui para frente. E no final seja vitoriosa, vitorioso, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Pois é, minha amiga e amigo ouvinte, nós ontem falávamos sobre a parábola das 10 virgens, que você pode encontrar lá em Mateus capítulo 25. É interessante porque Jesus fala sobre o reino dos céus. Ele diz: o reino dos céus é semelhante. Veja só. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Essas 10 virgens representam a igreja física, a igreja institucional, a denominação A, B, C, D, inclusive a Igreja Universal do Reino de Deus. Então, essas 10 virgens compõem todas as pessoas que se chamam, que se dizem cristãs, que creem no Senhor Jesus, que dizem crer no Senhor Jesus. Só que Jesus fala de uma separação. A separação é feita na hora em que ouve-se uma voz dizendo: eis o noivo. Imediatamente, as 10 virgens se levantaram para irem ao encontro do noivo. Aí, nesse momento, há a separação daquelas que viriam entrar com o noivo, com o esposo, e aquelas que iriam ficar do lado de fora. Então vamos focar aquelas que ficaram do lado de fora, que foram as 5 virgens loucas. Elas tomaram as suas lâmpadas, mas não levaram azeite consigo. Ora, se elas tomaram as lâmpadas e não levaram azeite, o que isto sugere, minha amiga e meu amigo ouvinte? Sugere que elas foram, no mínimo, relapsas. Porque elas pegaram a lâmpada, mas deixaram o azeite de lado. Quer dizer, não pensaram, não projetaram, não planejaram, não cuidaram de manter a lâmpada acesa. Que é isso que acontece com os cristãos que vão ficar do lado de fora, quando o noivo voltar. Essa é a realidade. Porque eu estava falando na quarta-feira, que foi feriado aqui em São Paulo, e nós fizemos uma reunião às 6 da tarde. Para facilitar as pessoas, nós colocamos a reunião às 6 horas da tarde. Porque as pessoas viriam e sairiam cedo, mais cedo, e obviamente iam poder dormir mais cedo para trabalhar no dia seguinte. Quer dizer, nós procuramos facilitar
para todos. E não é que muitas pessoas chegaram atrasadas. Muitas pessoas chegaram atrasadas. Mas chegaram atrasadas por quê? Qual o motivo que elas chegaram atrasadas? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu só sei que elas chegaram atrasadas. E chegaram atrasadas e não tinham razão de chegarem atrasadas. Não tinham razão, porque era feriado. Não era reunião cedo, de madrugada. A reunião era às 6 da tarde. 6 horas da tarde. Quer dizer, dava tempo você almoçar bem, deitar, tirar um cochilo e depois sair devagar, tranquilo para vir na reunião. Chegaria aqui no máximo até 5h30, sentaria no seu lugarzinho, ouviria uma boa música, a música celestial, meditaria na palavra de Deus, meditaria e oraria também ao Senhor, prepararia o seu ser, a sua vida, para que quando a reunião começasse, também a vida dela começasse numa nova etapa, para que o Espírito Santo viesse ao seu encontro. Mas não, elas chegaram atrasadas. No mínimo foram relapsas, indolentes, preguiçosas, mal educadas. É isso aí, e muito mais. Ora, exatamente o retrato das virgens loucas, nécias, que levaram a vasilha ou levaram as lâmpadas, mas não levaram também azeite. Quer dizer, não cuidaram do azeite, não se prepararam para a vinda do Senhor. E essa é a realidade, minha amiga, meu amigo. Você talvez fique preocupado com o seu emprego, preocupado com a sua roupa, preocupado com a sua fisionomia, preocupado em fazer cirurgia plástica, preocupado com os seus estudos, o seu futuro aqui na Terra. E a última coisa que você se preocupa é com a vinda do Rei Senhor Jesus. A última coisa que você se preocupa, que é a mais importante, é a vida eterna. Você cuida do seu corpo exterior, do seu corpo que vai ficar por aí, o nosso corpo vai ficar por aí. Vai apodrecer aí na terra. Nós não vamos levar nada dele. Agora, a alma que tem ocupado esse corpo, a alma que é salva eternamente ou perdida eternamente, depende da oferta que essa alma está oferecendo ao Senhor, ao dono das almas, que é o Todo-Poderoso. Minhas são as almas, diz o Senhor dos Exércitos. E a alma que pecar, essa morrerá. Lá em Ezequiel capítulo 18, você pode ler isso. Então, muitas pessoas, ou a metade das pessoas que fazem parte do cristianismo no mundo inteiro, vai ficar do lado de fora, porque está preocupada com a sua vida aqui na terra, que é uma vida pequena, curta, 70, 80, 90, 100 anos. Essa é a realidade. Mas as pessoas estão mais preocupadas com o curto período da vida delas aqui na Terra do que com a vida eterna. Isso é burrice. No mínimo, isso é burrice. Não é nem questão de fé, é questão de burrice. Desculpa, é questão de inteligência. Porque estão pensando e investindo num período que é pequeno. Um período que é pequeno aqui na Terra. Ao invés de pensar na eternidade da alma. Minha amiga, meu amigo ouvinte, pense na sua vida, pense na sua alma. Pense. Porque ela tem um preço
incalculável. Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quer dizer, uma alma vale mais do que todo o mundo inteiro. Vale mais do que todo o mundo inteiro. E de repente você está relaxando com a sua alma e jogando toda a sua vida, investindo toda a sua vida no que vai ficar por aí. Isto não é sábio. Pense bem. Pense. A sua alma vale mais do que tudo que existe na face da terra. Graças a Deus. Todos os anos, o mundo recebe um decreto. Uma série de ataques suicidas, uma série de terremotos atingiu Roma e A morte é sempre o principal decreto escolhido pelas forças do mal. E o ano de 2017 começou assim. 2017 também começa com um verdadeiro massacre. Três homens foram baleados e mortos. Aqui é bala. Essa mesma força do mal vem decretando a morte na vida de muitos. A morte do casamento. Para de falar assim comigo. A morte financeira. Esta vai ser a sua última semana de trabalho nesta empresa. A morte da família. Um adolescente em estado crítico a caminho do hospital, um menino de 8 anos consciente, um adulto na faixa dos 30 anos. O diagnóstico de uma doença. A doença provavelmente já está avançando há vários anos. Eu sinto muito. Os grandes heróis da fé também viveram decretos de morte. O rei Ezequias e a carta de afronta. Daniel na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. A rainha Ester e o decreto de morte contra os judeus. Todos eles não aceitaram o decreto de morte contra suas vidas. Jejuaram. Clamaram. E determinaram. Eu só te peço, meu Deus, coloque um pouco de ternura nos olhos de Açoeiro. E houve o livramento. E decretaram a vida. Domingo, dia 29 de janeiro, o grande dia D. Se você não aceita mais viver uma vida decretada ao fracasso, chegou a sua vez. Independente da sua religião, vamos levantar um grande clamor, determinando a vida. Bispos e pastores estarão jejuando durante 3 dias, para que nesse domingo o decreto que está na sua vida seja anulado. Às 6, 18 horas e especialmente às 9h30, no Templo de Salomão. Ou em uma universal. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte. Neste domingo, nós teremos o decreto, nós vamos determinar, decretar a vida eterna para aqueles que querem a vida eterna. Nós vamos determinar a saúde para os que estão doentes, nós vamos determinar o livramento para aqueles que estão presos nas drogas, nos vícios. Nós vamos determinar para aqueles que estão descasados ou descasando agora, nesses dias. Nós vamos quebrar o decreto do inferno, do diabo, que determinou a interrupção do casamento. Nós vamos determinar o contrário. Nós vamos determinar tudo aquilo que você precisa, mas, sobretudo, nós vamos determinar uma vida nova para você, se você quiser. Então, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, em todo o mundo, esse dia vai ficar memorável, porque nós vamos todos os pastores, bispos, obreiras, obreiros, todos os que estarão trabalhando em favor do povo, estarão decretando uma vida nova para aqueles que querem vivê-la. E eu quero falar para você, quero chamar a sua atenção, que aqui no Templo de Salomão, você vai chegar, se você quiser participar aqui no Templo de Salomão,
Então você tem que chegar no máximo, até 9h15, para você poder chegar, entrar no templo e se acomodar direitinho para buscar a presença de Deus, se preparar para receber esse decreto na sua vida, decreto de vida nova. Porque se você chegar às 9h30, você não vai entrar, porque as portas do templo vão se fechar às 9h30 em ponto. Quem chegar, chegou. Quem não chegar, paciência. E não adianta querer bater na porta pedindo para abrir, porque não vai ser aberta. As portas do templo vão fechar impreterivelmente às 9h30. Então, se você tem criança que vai para a escolinha, vem mais cedo. Chegue mais cedo. Ou se você vê que não vai dar para você chegar na hora, então vá para uma igreja de bairro, da Igreja Universal do Reino de Deus, de qualquer bairro, para que você então possa participar da reunião no bairro mais próximo de você. Mas se você vem aqui no templo, na Celso Garcia 605, então você tem que chegar no máximo, no mais tardar, 9h15. No máximo, 9h15. Eu diria que você deveria chegar até 9h, para que então você, preparado, possa receber o decreto que vai mudar a sua vida. Tá bom? Vamos ouvir agora o testemunhos de pessoas que receberam o azeite, quer dizer, que receberam o Espírito de Deus, que mantém as suas vidas acesas ao encontro do Senhor Jesus. Vamos ouvi-los. Meu nome é Edson José e antes de eu receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa muito triste. Eu me sentia sozinho, me sentia vazio. E era por conta de muitas coisas, por conta da minha infância, que foi muito difícil. A minha mãe não teve uma condição muito boa para me dar. A gente sempre viveu na dependência, né, de tios, tias, pessoas em volta, né, para nos ajudar, muitas vezes até com alimentos e roupas. Na escola eu sofria bullying, né, até o ensino médio completo, mais ou menos, as pessoas elas tinham um preconceito muito grande comigo, porque eu tinha uma dificuldade na minha forma de falar, que eu era muito gago mesmo. Então isso me fez ser até antissocial e muito agressivo, porque as pessoas que se aproximavam de mim, eu pensava que era com o intuito de demonstrar um certo preconceito comigo, né? Eu tinha um vazio muito grande, eu desacreditava de mim, eu pensava que as pessoas eram melhores do que eu. Quando eu olhava à minha volta, eu via que as pessoas estavam rindo, estavam felizes, estavam de bem com a vida. Eu queria ser igual a essas pessoas e eu dizia, o que essas pessoas fazem? E eu comecei a fazer o mesmo que elas fazem. Mesmo não gostando, eu ia para a festa, mesmo não gostando, eu ia para a balada, mesmo não gostando, eu aderia à moda da época sobre ser gótico. Já tive a minha época que eu também gostava de música de funk, ia para bailes, mesmo não gostando, porque eu pensava que se eu ingressasse nesse mundo, eu seria igual às outras pessoas. Né? Então, mas cada vez mais que eu me envolvia, mais triste eu ficava, mais deprimido eu ficava, não dava certo sentimentalmente com ninguém, porque eu criava essa barreira em mim mesmo, por conta de todos esses complexos. E nisso eu encontrei uma pessoa que falou para mim de que se eu fosse à igreja, minha vida iria mudar. E eu mesmo bêbado ali, quando ele começou a conversar comigo, eu queria discutir com ele, mas só que foi uma proposta diferente para mim, de todas as outras que eu já tinha ouvido, porque se eu já tinha me proposto a fazer tudo aquilo que eu não gostava para me sentir bem, aquela proposta para mim ela revolucionou a minha vida, porque era uma espécie de desafio que ele fez. E aí eu resolvi ceder aquilo que ele me disse. Foi quando eu comecei a ir para a igreja. Eu era novo de igreja, eu não sabia muitas coisas referente ao Espírito Santo, mas eu entendi. Assim, poxa, se o bispo ele disse que as pessoas são capazes de fazer tudo, é capaz de sacrificar o tudo delas para elas receberem o Espírito Santo, então eu me encaixo nessa situação, porque eu já fiz de tudo, eu já fiz de um tudo para receber as coisas lá de fora, e agora eu preciso fazer muito mais para receber o Espírito Santo, para receber essa alegria que o bispo diz que dá. E aí eu comecei a buscar com todas as minhas forças. Foi quando eu acordei bem cedo, coloquei a minha melhor roupa,
E aí eu fui à igreja determinada a receber o Espírito Santo, porque aquele dia eu já tinha determinado dentro de mim que eu ia ter algo a mais com Deus. Foi quando a minha alma ela se alegrou. Eu tive um gozo na alma, uma alegria muito grande, coisa que eu nunca tive na minha vida. Dentro de mim surgiu uma convicção, uma força. Surgiu dentro de mim uma certeza que Deus era comigo e que de fato aquilo ali tinha sido a experiência que eu tanto almejava, que eu tanto desejava, que eu procurava em todos os lugares, procurava em coisas, em pessoas, mas eu nunca tinha encontrado. Foi neste lugar que eu encontrei, foi nesse dia. E de lá para cá os frutos da minha vida têm sido os melhores possíveis, porque eu não sou mais uma pessoa triste, não sou mais uma pessoa antissocial. Hoje em dia eu tenho a paz dentro de mim, eu não preciso de nada para me fazer bem. E não importa o que aconteça, não importa a luta que eu enfrente, por conta desse encontro que eu tive com Deus, a minha vida mudou 100%. Hoje eu me vejo uma pessoa totalmente diferente do que eu pensava que eu era. Hoje eu me vejo como forte, disposto. Hoje eu sou feliz de fato e de verdade. E hoje eu me dou bem com qualquer pessoa, porque o Espírito Santo ele me mostrou uma visão diferente de tudo. Antigamente, para mim vencer as lutas, eu queria me apegar a coisas e a pessoas para que eu viesse prevalecer. Hoje em dia, com o Espírito Santo, mesmo no meio de lutas e toda a dificuldade possível, com o Espírito Santo, eu vejo que Ele é o mais importante para mim, diferente do que aconteça. O Espírito Santo ele nos ensina a ser obedientes, a fazer aquilo que realmente é certo, além principalmente de mudar o nosso caráter, de ter uma comunhão com Deus. O Espírito Santo ele faz com que o Deus que as pessoas falam, ele se torne presente porque ele mora dentro da gente. Então a comunicação é 24 horas por dia, isso nos dá certeza de salvação. Então, indiferente do que aconteça, a gente já nem teme pela nossa própria vida, porque a gente sabe que tem um lugar especial para a gente. Sem o Espírito Santo, a pessoa já não tem essa certeza com ela, a pessoa é insegura. Então, tudo que acontece com ela, ela já vê como um pesar muito grande. Agora, o Espírito Santo ele dá a certeza total e completa da vitória. O Espírito Santo é tudo que o ser humano precisa, tudo. Meu nome é Ana Beatriz Barcelos, tenho 33 anos e antes do meu encontro com Deus, eu era uma pessoa assim muito vazia. Eu tinha muitas dúvidas, eu tinha muito medo, eu tinha medo de morrer e não ser salva. Isso foi me deixando muito triste, muito triste. Eu nunca tive uma depressão, mas era uma situação assim de muita dúvida, era de medo, né? E eu casada, com filhos, começou a ficha cair. Eu falei, meu Deus, como é que pode? Eu dentro da igreja, né? Pessoas vinham até mim, desabafavam, e eu falava o quê? Tudo que eu falava não era com certeza. E eu queria conhecer aquele Deus que todo mundo falava, o Espírito Santo, e eu não tinha. Então foi aonde me deu um estalo na cabeça. E eu falei, não, agora eu não posso mais, né? Foi a partir daí que eu comecei a dar ouvidos. Eu comecei a dar ouvidos ao homem de Deus. Porque eu estava dentro da igreja, mas eu não consumia aquelas palavras, né? Eu entrava por um ouvido e saía pelo outro. Então, eu não guardava aquilo no meu coração. Foi quando eu resolvi passar de fato a dar ouvidos. Eu fazia exatamente o que ele falava, eu orava mais, eu lia mais a Bíblia, né? Eu comecei a me envolver de fato e de verdade com as coisas de Deus, para que eu pudesse sim ter paz, receber o Espírito Santo e de fato tirar toda a minha dúvida, todo o meu medo, porque aí sim eu ia ter tranquilidade de que eu estaria salva. Comecei a de fato, de verdade, buscar o Espírito Santo assim com todo o meu coração, com toda a minha força. E eu obedeci a palavra, né? E foi por isso que Deus me honrou. Ele viu que eu estava sendo sincera, faltava isso, a sinceridade, né? Porque eu estava dentro da igreja, mas eu não era sincera comigo mesmo, e muito menos com Deus. Então foi quando eu me lancei de verdade, sabe? Eu mergulhei de cabeça em buscar de fato Deus vivo. Quando eu recebi o Espírito Santo,
eu recebi, foi numa quarta-feira, que na hora que eu fechei meus olhos para buscar o Espírito Santo, e foi algo assim grandioso, porque eu saí de lá com uma certeza tão forte de que eu tinha recebido o Espírito Santo, que não havia dúvidas. E a partir do momento daquela quarta-feira, daquela reunião do Espírito Santo, para mim foi algo muito forte. E nunca mais eu me afastei da presença de Deus. Tudo mudou assim na minha vida. Além da certeza da minha salvação e além da certeza do meu encontro com Deus, eu tinha paz. Hoje eu acordo de manhã, eu não tenho mais medo. Pode cair tempestade na minha vida, mas eu tenho uma estrutura espiritual. Porque antes eu batia o desespero. Porque se eu estiver falando no quesito de ajudar as pessoas, eu não tinha estrutura. Se eu me deparasse numa situação difícil, eu também não tinha nenhuma estrutura. E hoje não. Hoje a gente passa por problemas, normal, como todo mundo, mas tem aquela segurança de que Deus está ali para te fortalecer, para te dar forças, para você conseguir realizar todas as situações, né? Então, assim, hoje eu tenho tranquilidade. Além de paz, eu tenho tranquilidade, eu tenho meu domínio próprio, né? E Deus tem me honrado, sabe? Deus tem abençoado. Porque antes eu estava enganada, então hoje não. Hoje eu me sinto uma pessoa de Deus. Hoje eu posso falar que eu sou uma pessoa de Deus. E hoje eu tenho uma estrutura espiritual e isso me dá força para eu poder vencer todos os obstáculos da minha vida. O Espírito Santo, para mim, ele é tudo. O Espírito Santo, para mim, é a minha razão de viver. Sem o Espírito Santo, eu já não tenho mais motivos para viver. Então, com o Espírito Santo, hoje eu tenho essa minha paz, né, essa minha garantia de que se Jesus voltar hoje, eu não fico aqui, né? Se Jesus voltar hoje, eu sei que eu estou salva. Graças a Deus. Então, não se esqueça, neste domingo, você vai chegar, se você vier aqui no Templo de Salomão, chegue antes das 9h30, 9h15 no mais tardar, 9h15, para que você possa se acomodar e então esperar o início da reunião quando o decreto vai ser determinado. Tá bom? Aqui no Templo de Salomão, neste domingo. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, neste horário e nesta emissora.